O Lucas que lhe apresentou, teria lhe apresentado o Carlos. Isso. Foi o Lucas. Isso. E depois eu queria ir para outra parte. Perfeito. Agora, Quem? o Lindinho, quando o Lindinho aparece? Quem apresentou o Lucas do Rio de Janeiro, estelionatário, trambiqueiro, ao Carlos Roberto Ferreira, que não conhecia ninguém do Rio de Janeiro. Ele Foi o Lindinho. De não sei da onde. Foi o Lindenberg e a Soraya Bonito. Entenderam? O Lindenberg, então, introduziu o presidente da Conafer ao Lucas. Isso aí. Foi uma E conexão. o presidente da Conafer, em certo momento, contrata Lucas. Lucas acha na rua uma menina vulnerável que calhou de trabalhar para você. Você descobre, pretendendo ser o procurador dela, que ela estava envolvida numa trama de estupro. E, envolvido você vai com ela numa entrevista que não se pede o RG da vítima e nem a certidão de nascimento da alegada criança. O presidente da Conafer fica alegre, porque a matéria foi feita e vai ser publicada. E por que é que ela não foi publicada, essa matéria? Porque quando eles quiseram levar para os finalmente, eu já tinha recibo de Pix, eu já tinha todas as provas. Aí foi quando eu falei para ela. Recibo de Pix, vamos lá, os recibos de Pix. O recibo de Pix, quem são os dois senhores que fizeram o primeiro e o segundo Pix? O primeiro é de um cidadão que trabalhava diretamente no laboratório de fazer sêmen de dado. Não entendi. Inseminação. Um cara de inseminação artificial. Da Conafer. Ah, da Conafer. E o segundo? É de gado. Inseminação de gado. Ah, e o segundo? Quem é o segundo? O segundo é um cidadão que tem uma rede de cursos no interior de Goiás, também sócio de uma mulher chamada Bruna Lopes, que é a esposa desse governo. Bom, então esse é o cadê? E os R$4.000 que faltaram? Foram dados em espécie? Não. Mandaram no Pix do Lucas. E o Lucas repassou para ela só 2.000. Ah, então ele repassou em dinheiro para ela. Dinheiro vivo. Perfeito. Então, tá aí a lacuna, porque tá todo mundo se perguntando onde estão os R$4.000. Então, segundo o Luiz Antônio Lopes, eles foram, esse dinheiro, ao invés de ser depositado na sua conta de procurador, foi para a conta do Lucas. Esse dinheiro foi para a conta do Lucas porque foi antes de você se apresentar como procurador? Não. Então, por que é que num determinado momento deixaram de depositar na sua conta e depositaram na dele? Tá, porque o Lucas, ele entrou dentro da negociação e falou para o cara lá, o tal cidadão lá, que eu não estava passando dinheiro para a Marcela. Foi quando eu falei, você pergunte a ela se eu não estou passando. Ou seja, o Lucas queria assumir a partir daquele momento o meu papel, porque ele sabia que o Roberto falava em R$500 mil, ia dar metade. E isso aconteceu depois da entrevista? Depois da entrevista, justamente desse jeito. E até os 4.000, eu tenho todos os Pix aí, tá? Eu tenho Pix em tudo. E eu quero aqui perguntar mais uma vez. Você não ganhou dinheiro de ninguém do PL? Nunca não conheço ninguém de PL. Eu me filiei ao PL. Foi logo depois disso que eu vinha tentando me filiar ao PL há quase um ano. Certo. E não consegui. Perfeito. Então o senhor aproveitou a oportunidade da proximidade com Alfredo Gaspar e se filiou? Não, eu nunca, eu quando me filiei ao PL, eu nunca tive nenhum propósito
de entrar dentro da vida pública nessa idade. Eu tive no passado, quando eu fiz parte do PDT. Eu me figuei que eu queria ser mais um brasileiro a ter força na direita para dentro. Mas você não achou, Luiz Antônio, que se filiando ao PL, logo na sequência, de revelar uma farsa contra um deputado do PL não pareceria suspeito? Isso não passou pela sua cabeça? Não, porque o doutor Alfredo Gaspar não era nem vice-presidente. Ele era um deputado lá do Alagoas. Mas tudo bem, ele já era do PL. Sim. Mas assim, não passou pela sua cabeça? Não passou nem um minuto. Olha, não passou nem um minuto. Agora, é muito importante que se existe investigação de verdade, veja lá que eu era filiado ao PDT. O PDT que é o partido de esquerda. Sim, eu comecei do Brizola, do Brizolão. Eu comecei a minha vida com Leonel de Moura Brizola, com Wagner Montes, com toda aquele pessoal antigo do PDT. Tá? Eu trabalhei no gabinete do Jorge Pisciani. Então, eu queria falar para o senhor, tá? Se um dia eu resolvi ver o erro que eu estava cometendo na minha vida, que se eu continuo na esquerda, eu estava bitolado. Eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou me filiar ao PL, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. E é muito importante eu precisar outro assunto aqui, tá? Outro assunto. O senhor é advogado, o senhor é um jurista, né? Não vou comentar o que é, porque eu não estou aqui para babar seu ombro também, não. É desse jeito aqui, eu sou viado. Sou viado. Tá, eu sou muito grosso. O ônus da prova não cabe a quem acusa? Ou não? É quem acusa, claro. Então tá, eu estou acusando o Lindenberg e vou provar. Agora sim, o Lindenberg, ele já não sabia, quando ele fez a denúncia, que a matéria não ia sair na Piauí, porque o senhor já tinha se revelado para Piauí? Que tempo foi esse que se deu? Não. Isso. Já o doutor Roberto Lopes entra na história aí já no mês de outubro de 2025, quando saiu uma prisão para ele. Está muito longe, isso aí. Isso, está muito longe, tá? Está muito longe. A coisa já vinha sendo maquinada desde o começo do ano, não explodiu agora, não. Isso tudo o Lucas que te contou. Não, eu presenciei, eu vi com meus olhos. O Lucas, ele queria ser um tutor, em certo momento, da Marcela, onde eu falei, não vai não, deixa que eu resolvo. Tá? E ele até, o Lucas, eu acho que o Lucas que está me ameaçando, só pode, falando coisas absurdas. Bom, enfim, eu só não entendo por que o Lindinho fez a denúncia. O Lindinho fez a denúncia com base em quê? No ok do Lucas? Oh, meu Deus, glórias a Deus. O Lindinho fez a denúncia no momento mais quente da CPI, onde a CPI havia explodido, onde já não tinha mais saída para todo o processo da CPI, para tudo, não só do carro, como de todo. E o Lindinho viu uma grande oportunidade ali de denegrir o relator. Ele falou, agora a gente acaba porque chegou no murinho. Ou seja, ele não esperou publicar, ele teve uma ejaculação precoce e denunciou. Denunciou e com fortes convicções que tinha telefone, que tinha isso. Se ele não tem a certidão de nascimento da criança que ele diz que existe ou não existe, se ele não tem o RG da menina que se passaria por Jailme, não tem nada. Bom, eu faço o seguinte aqui, uma coisa. Eu compreendi sua história. Eu compreendi toda a história. Olha, eu só vou fazer o seguinte, Lindenberg, você tem, então que seja homem e apresente. Cadê a Marcela? Cadê a filha da Marcela? Não existe Marcela, não existe. A Marcela é uma pessoa, a Jailma não existe. A Marcela é um ser humano. É uma menina, mas não existe Jailma.
Não existe Jailma, existe a Marcela. A Marcela nunca foi Jailma. Não existe Jailma, não existe Eloá, não existe nada. Tudo fictício. Ali, eles viram uma grande oportunidade de brecar o que estava acontecendo. Bom, Então, canalha, se eu estou longe do meu país, se bem que meus filhos moram, meus filhos moram fora, graças a Deus, se eu estou longe do Brasil, estou aqui tendo que passar por isso é porque eu quis ser íntegro, porque eu pensei na minha pátria antes de pensar em mim. A minha pátria, em momento nenhum, me deu uma moeda de 1 centavo, mas eu dei a minha vida à pátria, porque a minha vida vale 1 centavo furado se eu voltar ao Rio de Janeiro, lá no Brasil, alguma vez, tá? Bom, hoje... Ô, seu Luiz Antônio, eu vou ter que entrar no intervalo para a TV. Eu vou lhe agradecer a sua sinceridade, a sua deferência e a sua cortesia, principalmente pelas palavras com as quais me veste. Muito obrigado e a minha produção tem contato. Caso você precise de qualquer coisa, é só chamar. Não, eu não preciso de nada. Eu não estou falando de dinheiro, não. Eu estou falando de informação. Informações. Eu preciso de justiça. Eu preciso que o Brasil seja passado limpo. Eu preciso que nós venhamos a ter esse interesse, não uma quadrilha. Que o que está lá é uma quadrilha. Bom, seu Luiz Antônio, eu vou precisar entrar no intervalo da TV. Eu vou lhe agradecer. Fique com Deus, boa sorte e nos falamos para mais informações. Boa noite. Pavinato. Estou ouvindo. Todavia, precisa de mais informações. Eu estou aqui disponível para você, para a imprensa séria. Não para esse vagabundo comunista que estão aí travestidos. Não me xinga os outros aqui, não, que se depois sobrar para mim. Muito obrigado. Esse foi Luiz Antônio Lopes, que falou aqui com a gente, explicou essa história que eu vou resumir rapidamente para vocês. Quem está na Smart TV se fudeu, porque tem 2 minutos sem me ouvir. Agora, quem está no YouTube, fica aqui. Bom, resumindo tudo, eu entendi a versão dele. Mas deixou claro, eu entendi a versão dele. Que tem outras versões. O presidente da Conafer tem outra versão, o Lindinho tem outra versão. O fato é que ninguém sabe onde está esta mulher. O fato é que não há uma criança nessa história. E tudo que existe, o que há de pior, aponta para Lindinho e Soraya Tronic. Explico. Vou resumir aqui para não monopolizar e não deixar aqui os ás de pau jogando Tetris no celular. Ele, o Luiz Antônio Lopes, tem uma barraquinha de açaí e tinha uma menina muito bonita, mas muito perdida, viciada em drogas, que fazia um bico de entregar açaí, que ele devia vender no iFood, devia atender pedido, e também panfletava a barraquinha do açaí dele. Ela e uma coleguinha, uma outra menina. Ela fazia isso sempre para ganhar um trocado, e um belo dia ela não apareceu. Não apareceu um dia, não apareceu outro dia, e quando ela volta com um iPhone de última geração. E aí ele brinca com a coleguinha. Olha, tá vendo só como eu pago bem para entregar açaí e panfletar? E a amiguinha fala, não é isso não, seu Luiz. Ela tá metida com coisa braba, com treta braba. E o seu Luiz quer saber o que era, falou com a Marcela explicou o que era. Ele, segundo ele, por sentimento patriótico, quis saber do que se tratava para poder fazer alguma diferença e evitar esta trama diabólica, segundo ele. Voltamos para a TV, para o varal da Smart TV. Ora, então ele se apresenta como tio, vira um procurador da Marcela, passa de certa maneira, a fazer parte desta quadrilha,
Se isso existiu, ele passa a fazer parte da coisa, segundo ele, como infiltrado. É claro, não é dado a ninguém fazer isso no direito brasileiro, mas ele fez por sentimento patriótico, segundo ele. Ele chegou a agendar uma entrevista com a revista Piauí, segundo ele, e ele deu a entrevista, fizeram toda a farsa, todo o teatro para a Piauí, e a Piauí não pediu o RG da moça, nem a certidão de nascimento da criança. O que todo jornalista tem que fazer em primeiro lugar, antes mesmo de ver a moça, eu quero ver o RG, eu quero ver a certidão de nascimento. Bom, todo mundo ficou feliz, o contratante do Lucas, que segundo o Luiz Antônio Lopes é o presidente da Conafer, que foi apresentado ao Lucas pelo Lindinho. Aliás, o Lindinho apresentou o Lucas apresentou o Lindinho, alguma coisa. O Lucas apresentou o Lindinho do PT ao presidente da Conafer, que era alvo da CPMI presidida pelo Alfredo Gaspar. Então aí engendrou-se a trama. Não se sabia que ele viria a ser escolhido como vice na chapa da oposição naquele momento. Ele era presidente da CPMI, o presidente da Conafer, um homem poderoso, era inimigo, engendrou-se essa trama, ele entrou de infiltrado para desfazer essa trama diabólica. O Lindinho, quando soube que a entrevista foi dada, correu com a Soraya Trambique para fazer a denúncia no STF. Mal sabia ele que a matéria não seria publicada, porque o Luiz Antônio tinha mudado, falou, não, é o seguinte, isso aqui foi tudo mentira e eu tenho prova dos pagamentos que eu recebi. Agora, eu não sei se ele fez isso porque ele parou de receber o pagamento, porque vai lembrar, depois da entrevista, os pagamentos começaram a ir para o Lucas, segundo ele. Mas o fato é que a história dele se alinhava. A contradição, porque eu li tudo que saiu disso aí. Eu vi o depoimento e eu tentei ser objetivo aqui. A primeira contradição de que ele sustentou duas versões, segundo ele, é porque a primeira ele estava interpretando para poder denunciar a segunda versão. Porque se ele não levasse essa história mais adiante, ele diria, olha, estão tramando algo. E isso e nada para a imprensa é a mesma coisa. Não tem valor jornalístico. Agora, se a coisa já tivesse quente, matéria pronta, a denúncia foi feita, aí ele vem como, olha, era falso, é outra coisa. Então, se a história for real, a primeira versão ele deu diferente da segunda, porque na primeira ele estava interpretando. E a segunda grande contradição apresentada é que dos 16 mil faltavam 4, porque ele só tinha os comprovantes de PIX de 12. Esses 4, ele explicou, foram depositados em PIX na conta do Lucas, não na dele, por isso ele não tem o comprovante do PIX. E que ele sacou em dinheiro e deu metade para a Marcela. Marcela está, segundo ele, no Irajá, foi isso que ele falou? Acho que ele falou no Irajá, no Rio de Janeiro, parece que ela foi internada por dependência tóxica, mas o fato é que Lindinho e Soraya Tronic fizeram a pior parte. Fizeram uma denunciação caluniosa, sem ter o RG de uma moça, sem ter a certidão de nascimento de uma criança. Tudo com base em um diz que me diz. Mas é claro, tudo isso segundo Luiz Antônio Lopes, e é por isso que estamos abertos ao contraditório. Você quer fazer algum pequeno comentário disso? Alguém quer fazer algum pequeno comentário disso? Que seja pequeno. Não, por favor, senhor. Por favor. Bom, a gente pode lembrar que a CPMI, né, do INSS, ela teve seu início dia 26 de agosto de 2025. Vale lembrar que a Conafer, né, ela também está sendo investigada pela Polícia Federal, a Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais. Ela foi objeto de alvo da operação da Polícia Federal exatamente por descontos não autorizados dos benefícios de aposentados e pensionistas. Ou seja,
envolvido com o escândalo INSS. O senhor Luiz Antônio Lopes, ele deixa claro ali na versão dele, ele deixa muito claro que está vinculado a essa preparação antes mesmo do senhor Alfredo Gaspar, doutor Alfredo Gaspar, ser o candidato a vice-presidente da chapa Flávio Bolsonaro. Foi em decorrência da CPMI, de ele ser o relator da CPMI. Então, o ponto central para mim aqui, Pavinato, é ele deter os comprovantes. Ele detendo os comprovantes. Ele diz que esses comprovantes estão de posse dele. Da polícia. Ele anexou. Ele entregou para a polícia. Só os 4 mil que foi para o Lucas. O Lucas. E os registros telefônicos também, né, que ele informou. Que tem a questão lá do telefone que ele deu, que ele falou que era da Marcela para a Polícia Legislativa, na verdade era dele, porque a Folha ligou para ele depois. Né? A Folha ligou para ele depois. E o telefone era dele, não era da Marcela. Mas ele era o procurador da Marcela nessa farsa. Então, essa questão do telefone também é uma questão de só menos importância. Agora, tem-se que achar a Marcela. Tem-se que achar a Marcela. Porque não tem gente. Tem-se que achar a Marcela. Sim. E vale lembrar, tá? A Veja disse o seguinte: o Luiz Antônio Lopes quer dinheiro para falar do assunto. Foi isso que a Veja publicou, foi isso que todos os outros jornais e revistas reproduziram. Luiz Antônio Lopes, que denunciou a farsa do estupro contra Alfredo Gaspar. A farsa da denúncia de estupro. Ninguém estuprou Alfredo Gaspar. Da denúncia de estupro contra Alfredo Gaspar. Ele pediu dinheiro para falar do assunto. Eu digo aqui, garanto, não pediu. O e-mail que ele mandou foi o seguinte, eu vou até ler para vocês aqui. Sou cidadão brasileiro que denunciou Lindenberg, etc, etc, etc. Mais de 50 jornalistas estão me procurando e tentando uma entrevista para elucidação. Mas não falo com jornalista. Quanto ao amigo, sei do seu caráter ilibado da sua seriedade. Se precisar, estou às ordens, e deixou o telefone. Qual foi a primeira coisa que eu pedi para o alemão? Verifica se ele é ele. Porque se eu fosse a Piauí, eu ia verificar se a moça é a moça. Então, nessa história, antes mesmo da Marcela, está faltando a revista Piauí se pronunciar. Porque até agora eu não ouvi o lado da história da revista Piauí. Então, temos um passo anterior. Olha, eu vou trazer aqui, pula essa pauta, alemão, que isso não tem nada a ver, eu quero falar